queria, assim, Lara, te agradecer muito por você ter aceito vir conversar conosco. Eu te acompanho, assim, das redes sociais e ali do Facebook, eu vi, assim, no teu Face, muita coisa bacana e que tem a ver conosco. Eu achei uma conexão bem legal. Eu tenho um olhar para a mulher negra que somos nós. E aí eu vi que tu sempre postava coisas sempre muito interessantes, mas no dia 13 tu colocou falando sobre as verdadeiras heroínas, não digamos do 13 de maio como data, mas as heroínas que fizeram com que a gente chegasse a um momento de libertação. Eu disse, opa, olha que coisa mais legal aqui que essa guria colocou. Eu disse, não, mas eu vou ter que conversar com ela. Aí eu fui lá, daí vi, tu és professora, tá estudando, estuda que é uma louca, viaja que é uma louca, tem uma... Eu vou assim, né? Eu quero saber de ti, mas é a impressão que a gente tem. Tem uma trajetória muito bonita de luta, de trabalho em movimentos sociais. A gente nota assim que lá na escola onde tu atua, tu sempre está trabalhando a noção da negritude. Então, esse momento assim, é um momento para a gente se conhecer um pouquinho mais da Lara, quem é essa mulher negra, lindíssima, empoderada, que a gente vê assim, né? A dona de um discurso importante de valorização da gente, do negro, da mulher negra. Então, eu te chamei para a gente dar uma conversadinha, conversar, afinal de contas, qual é a tua trajetória, onde é que tu estudou, que curso tu fez, qual é a formação que tu tem, como é que tu está fazendo mestrado lá na URGS, como é que foi para lá, não fez aqui na Universidade Federal de Santa Maria, essas coisas todas. Boa noite, muito obrigada pelo convite, né? Estreando hoje nesse mundo das lives, um pouco com medo, né? Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo também a live, estou um pouco tímida. Bom, não, mas é normal. As minhas amigas dão risada, porque, tu tímida, mas eu sou tímida, assim. Bom, vou começar a falar então um pouquinho de mim, né? Eu nasci em São Cepé, aqui do ladinho. Morei em São Cepé até os meus 16 anos, que foi quando eu passei no vestibular para teatro e para geografia aqui em Santa Maria. Uhum. Aí vim para cá para estudar. Cursei um semestre de geografia, não sei até hoje o porquê que eu resolvi fazer geografia, né? E me formei em teatro em 2016. Depois uma longa jornada durante a faculdade, né? E eu acredito que estar na faculdade e essa inserção no meio acadêmico foi muito importante para minha não me descobrir negra, mas que eu conseguisse ter um discurso, conseguisse me posicionar enquanto uma pessoa negra, sabe? Porque que nem eu sempre digo, a gente sabe que o racismo que as pessoas negras já nascem sabendo que o racismo existe, né? E em São Cepé, como é uma cidade pequena, tipo assim, tu sabe que o racismo existe, mas tu sabe assim, eu vou chegar em tal loja, eu vou chegar em tal restaurante e eu não vou ser bem atendido ou não vou ser atendido. E aí, o que a gente era ensinado? Então a gente não vai lá porque, né, a gente não vai ficar criando confusão, né, vamos se preservar, assim, sabe? Então, por mais que a gente soubesse, né, e acho que nem sei se a palavra racismo já era, se era esse termo que a gente usava na infância, assim, né, mas a gente sabia que certos lugares não nos eram tão abertos, as dificuldades que ia enfrentar, né, durante toda a trajetória, porque em São Cepé mesmo é um lugar que não tem muito emprego. Então a gente sabia que a gente estava condicionado a certos espaços, não tinha aquela coisa, aquela preparação de ir para a universidade, o que tu quer ser? A gente tinha aquele desejo, mas a gente não tinha tanta aquela noção de que era possível, sabe? O ingresso. E eu acho que, né, e daí quando eu entrei na universidade, ao mesmo tempo que eu gostava de pesquisar sobre isso,
ainda tinha uma certa negação, assim, tipo, não vou querer saber muito para me preservar, assim, né? E quando eu descobri, não, nossa, nós precisamos estudar sobre o nosso povo, a gente não sabe quase nada, a gente não aprende quase nada na escola. Eu pensei, então a gente precisa ter, para argumentar também nos casos de racismo, né? Porque a gente, uma vez ou outra, a gente vai passar por isso e a gente precisa saber se defender, se manifestar, né? Então, no meu TCC, eu comecei a trabalhar com as mitologias afro-brasileiras, mesmo sem saber quase nada, tipo assim, fui meio um jogo às cegas, assim. Trabalhei no estágio, tentando criar. Trabalhei com a questão da boneca Baiomi no teatro e trabalhando com essas narrativas das mitologias ali, aquela coisa meio entroncada, mas, né, foi indo, né? Aí no estágio, no teatro, a gente tem um estágio comunidade, eu fiz uma comunidade quilombola em Restinga Seca. Foi uma Nossa, experiência maravilhosa, assim, até eu devo o meu retorno a essa comunidade, né? Porque eu fiquei de voltar lá, continuar o trabalho e imagina. acabei. Se tu, quando tu voltar, se tu puder me levar junto, eu queria ir junto. Ah, sim, vamos sim. Vamos junto. Me convide para Uhum. ir junto. Porque assim, já me falaram dessa comunidade. É ali em Restinga Seca mesmo, né? Ou Tem não? duas comunidades. Uma, é, no caso, ela é no caminho para Restinga. Uma é um pouco antes, logo que tu entra na estrada, assim, um percurso bom, assim, e a outra, a que eu fiz o estágio, é mais à frente, mais próximo à cidade. Mas Olha é aí. interior, né? E Aham. aí, daí na comunidade eu trabalhei com teatro e a gente trabalhou na Igreja do Pastoreio, foi. Que era uma comunidade bastante católica, né? Daí eu peguei coisas que eu via durante né, o estágio ali, as nossas... E, e aí trabalhei também com uma boneca Baiomi, que foi confeccionada pela Flávia Nascimento, inclusive. Ah, Que era uma boneca grande, né, manipulada pelos meus atores lá, e foi trabalho de estágio e encenação. Aí, no meu TCC, eu fiz como se fosse uma análise desse processo todo, né, dessa questão da boneca Baiomi, do teatro, né, das mitologias, né, mais uma análise desse meu processo todo, né. Aí depois eu comecei a trabalhar, logo que me formei, né, não deu muito certo. E aí segui, comecei uma especialização em História e Cultura Afro-Brasileira, mas era EAD. Agora eu digo, né, assim, a gente tá tão nesse mundo agora, mas foi muito difícil, eu acabei largando, assim, sabe? Era muito... E, e aí depois eu fiz uma disciplina como aluna especial lá na URGS, que era sobre narrativas. Não vou lembrar bem, mas eu lembro que a gente estudava textos gaúchos, que era Simões nossa. Lopes Neto e Corpo Santo. E Aham. aí, uma conversa com o professor, e eu contando as histórias de São Cepé, com o meu orientador, o Luiz Augusto Fischer, ele disse lá, Lara, tu não quer fazer mais uma disciplina, né? Porque já estava meio que no processo ali, já tinha encerrado as inscrições do mestrado. Não quer fazer mais uma disciplina para a gente ir conversando mais e tu tentar, né, mestrado no próximo ano. Daí eu tentei mestrado no próximo, fiz a outra disciplina, tentei mestrado no outro ano e não passei. Aí tentei em 2018, isso foi em 2017 por aí. Tentei em 2018, passei. E aí agora no mestrado eu pesquiso, estou coletando as narrativas das pessoas negras em São Cepé, dando preferência às pessoas mais velhas, né? Porque dizendo a gente acaba perdendo essas histórias, né? E Exato. depois eu vou fazer um cotejo, não bem uma comparação, mas uma análise de acordo com as obras da Conceição Evaristo e essa questão da escrevivência, né? Porque como é em São Cepé, muita coisa eu não vivi, mas indiretamente eu vivi, né? Porque as histórias que os avós contavam, que as tias contam, toda aquela questão, e que agora eu estou entrevistando outras pessoas que tiveram envolvimento com a bandinha Paz e Concórdia, que era só de homens negros, tinha, Nossa.
tem ainda o Clube Social, que é o Visconde do Rio Branco, tem o CTG Ronda Crioula, que inclusive foi fundado, acho que foi ontem, fez 41 anos. E aí a gente sempre fala isso, né? Que há 41 anos atrás, tipo assim, muito pouco tempo, se a gente for ver, a gente teve que fundar um clube negro para que a gente pudesse socializar, né, um CTG para poder cultuar as tradições gaúchas, né, porque em São Cepé os negros não entravam nos outros espaços, né. Sim, a minha mãe era do grupo de dança, era a prenda do CTG, né, dos negros, e ela conta que nos outros CTGs entrava o pessoal do grupo de dança, dançava e depois tinha que ir embora. Se deixavam ficar no baile, era separado com uma corda no meio. Os brancos dançavam para um lado, os negros para o outro, sabe? Então, e, tipo assim, muito pouco tempo, assim, os clubes sociais em São Cepé, até muito pouco tempo atrás, também não permitiam a entrada de pessoas negras, sabe? E também vou entrevistar, tinha a festa da Nossa Senhora do Rosário, que também vou pegar um pessoal que participou da festa, que fez parte dessa organização, né? Então, São Cepé tinha um movimento, né, de negro bem forte, sabe? E aos poucos foi se perdendo. E aí, na minha pesquisa, nos espaços de arquivo e acervos da história cepeense, a gente não encontra nada, nem um recorte de jornal falando sobre, hoje foi fundado. Tinha jornal lá, mas não tinha nada. Hoje foi fundado o CTG Ronda Crioula, ou hoje foi, sei lá, teve, tipo assim, tem recortes dos jornais dos outros clubes falando, hoje tinha festa, tal. Mas no Clube dos Negros eu não achei, tipo, biblioteca, arquivo municipal. Não achei esse tipo de informação, sabe? E o quanto isso prejudica. Racismo. Não é uma cidade branca, né? Não é. Essa ausência que tu achou confirma, essa ausência é o recorte do racismo estrutural, né? Na mídia, na época, nem falava, não era reconhecido. Sabe, assim, e se falou alguma coisa, eles não pegaram aquilo como um dado histórico, como um arquivo, né? Bem, né? Caiu meio que num desleixo, assim, né? E aí eu falando, tem tanta pessoa, né? Daí agora mesmo, esses dias eu conversando aqui com meus pais, tanta história que já se perdeu com as pessoas que já faleceram, né? E que estavam, né? Tinham muita história para contar e a gente perde essa narrativa, né? E o quanto a gente está perdendo ainda hoje, porque, por exemplo, eu entrevistei uma senhora, que é madrinha do meu pai, ela estava com 107 anos, eu acho, a vez que eu fui lá. E agora ela está com 109. Então a memória já não está mais... Ainda deve ser lúcida. E, tipo, esses dias eu fui entrevistar outra senhora, que é prima da minha avó paterna, com 92 anos. Me deu uma aula, assim, sabe? Fui nos senhores que foram patrões, e ela é filha do fundador do CTG. Foi outra aula, assim, sabe? Porque essas pessoas têm muita história para contar e a gente não leva isso como um dado histórico, não reconhece muitas vezes, né? E assim, eu acho que a URGS, né? Vou puxar um pouquinho de saco da URGS. A URGS, não sei se, claro, né? Do tempo que eu me formei até agora, não sei como é que tá a UFSM, mas a URGS tem essa característica que mesmo que seja pouco ainda, que a gente reivindique muita coisa, a URGS tem esse espaço maior para a gente colocar essas questões, sabe? De negritude, tem disciplinas que falam sobre isso. Eu acho que todas as disciplinas que eu fiz sempre teve algum autor negro, pelo menos, coisa que eu não via aqui no teatro, sabe? Faltava também e era uma coisa muito inicial, assim, desse olhar para essas questões também. O teatro, tu tá dentro da Abdias Nascimento, Lara. Sim, e a gente não, assim, eu fui descobrir Abdias, sei lá, acho que quase no final da graduação, assim, sabe? Tipo, que eu, sabe, não, e foi aquela coisa bem superficial, assim, uma coisa que a gente poderia trabalhar, ter até um grupo de estudo sobre, mas, né, não, acaba não tendo. E
complica, né, a situação, porque daí tu não sabe para quem recorrer, aquela coisa toda, né? Toda aquela função acadêmica, né? Eu faço uma especialização em Libras também, mas aí a minha pesquisa não tem uma pesquisa própria, assim, né? Tipo, como é para tradução e interpretação, então a gente vai mais por esse lado da prática, né? Então, o fato de tu estar escrevendo, relatando, trazendo, vai construir uma pesquisa, não vai se perder as memórias dessas pessoas que tu está conversando, que tu está entrevistando. Então, tem um ganho que é acadêmico, que é histórico e que é um ganho de toda aquela comunidade, porque daí tu vai ter aonde pesquisar, aonde buscar, né? Coisa que tu não teve aonde buscar, né? Tu tá construindo agora.